Traz o Rafa para cá. Rafa, você conversou com a doutora Judá. Esse assunto é exclusivo, é só da comunidade. Mas é um assunto, Rafa, bárbaro, covarde, cruel. Faltam palavras para classificar a conduta do menor apreendido. Os detalhes, Rafa, são assustadores, não é mesmo? Pois é, Trindade, isso mesmo. A apreensão desse adolescente de 15 anos aconteceu hoje de manhã na região do Cochipó. A nossa equipe até acompanhou esse mandado expedido pela Justiça sendo cumprido, mas nós resolvemos em conjunto preservar as imagens, tanto do adolescente que foi apreendido, até para não relacionar a vítima, que é a própria irmã dele. Então nós vamos preservar essas imagens da apreensão. Segundo a polícia, a menina de 13 anos contou da escola que desde quando ela tinha 9 aninhos, ela vinha sendo molestada pelo próprio irmão. Ele é 2 anos mais velho, na época ele tinha 11 anos de idade. Começou pegando nas partes íntimas, começou dando beijo, carícias, e esses abusos foram passando de anos em anos, e a irmã achando que isso era uma carícia, era algo normal. Quando agora, ela tendo 13 anos e o menor tendo 15 anos, o irmão dela, ele estuprou. Teve conjunção carnal, segundo a polícia, com essa menina de apenas 13 anos de idade. Ela contou na escola os abusos durante uma palestra que estava sendo realizada na escola ali na região do Cochipó. Ela deu esses indícios e aí a polícia foi informada e as investigações se iniciaram. Doutora Judá Marcondes recebeu essa denúncia há pouco mais de um mês. Ela estava trabalhando em cima das denúncias, até para saber se o fato era verdade, ouvindo testemunhas, conversando com psicólogos, com a mãe da criança, para entender o que ela poderia fazer para ajudar essa vítima. Ela pediu para a Justiça o pedido de internação imediata para esse adolescente para tratar a cabeça desse adolescente de apenas 15 anos que vinha realizando esses abusos. Durante as investigações, a polícia descobriu que esse adolescente ele abusava sexualmente da irmã e depois, com o tempo, há 3 meses agora, ele pediu para a irmã trazer o primo. O primo começou a frequentar a casa, então ele aliciou esse primo que tem a mesma idade da irmã e ele começou também a abusar sexualmente do primo e da irmã. Eu separei 2 trechos da entrevista com a doutora Judá Marcondes. Vamos ouvir a primeira parte do que ela disse em relação às investigações. Vamos ouvi-la com atenção. As vítimas procuraram a delegacia para registrar um estupro em que um adolescente abusou de sua irmã e também de seu primo. Ele aproveitou que a genitora estava dormindo, estava sob efeito de remédio, por isso estava dormindo, e aí ele abusou dessas 2 vítimas. Quando elas vieram à delegacia denunciar, ele ligou para um familiar dizendo que iria matá-los se continuasse com a denúncia. Diante disso, representei pela internação desse adolescente e a magistrada conferiu, né, e a magistrada emitiu um mandado de busca e apreensão desse adolescente. O adolescente ele segue apreendido no sistema socioeducativo, vai passar por tratamento psicótico e também outros serviços ofertados aí pela Polícia Civil. Temos mais um trecho da entrevista da delegada, vamos ouvi-la. Mas ele praticou com muita violência, ele foi violento, ele foi agressivo com essas vítimas. Então, embora eles também tenham uma idade tenra, né, a ponto de se apontar um estupro de vulnerável, mas também houve a violência, a grave ameaça, ele foi extremamente violento com suas vítimas. Eu até questionei a delegada, perguntei se esse adolescente ele possui outros registros de atos infracionais, se ele tem envolvimento com alguma organização criminosa. A delegada disse que não, ele não tem nenhum outro registro de crime, não tem envolvimento nenhum com crime. Então, com essa apreensão, com essa internação do adolescente, a polícia vai tentar entender o que teria motivado esse adolescente a cometer os abusos sexuais contra a própria irmã e também o primo. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Essas 2 crianças que foram vítimas também passam por tratamento psicológico ofertado pelo Judiciário. Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações. E assim, o Rafa tomou muito cuidado com as palavras. Mas para mim, esse cara tinha que apodrecer. Que sair com 18 anos, coisa nenhuma. Que tratamento psicológico, coisa nenhuma. Ele abusou sexualmente da irmã e do primo, já molestava a irmã e dopava a mãe para cometer o crime.
A gente entende que o Estatuto da Criança e do Adolescente entrega esse tratamento para que nessa tentativa de ressocializar, mas pelo amor de Deus, o que falar de um crime desses? Orquestrado, violento. As palavras fogem. As palavras fogem diante dos detalhes, da crueldade, da violência. Para pensar no que esse rapaz fez com a irmã, com o primo e com a mãe. Que apodreça. No centro de ressocialização e depois na cadeia, que é o lugar dele. Colocá-lo em liberdade é um risco à sociedade.